dia, bom dia. E depois do Sextou de Miro Nascimento, a gente entra com toda astral aqui pra cima numa sexta-feira. É o Direto ao Ponto com Cristiane Melo. Pois é, Fernando, infelizmente nós tivemos uma denúncia essa semana feita pelo Fantástico de que entrou no Brasil, tem entrado, na verdade, no Brasil, um Botox pirata. E como jornalista, como já foi denunciado o nome a substância, eu quero denunciar aqui também, porque se você chegar numa clínica e tiver esse produto, o nome do produto é Israderme, então você já sabe que é pirata. A Anvisa já disse que não tem comprovação alguma, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Direto ao Ponto com o Dr. Márcio Freitas, que é cirurgião plástico, especialista em harmonização facial e rinoplastia. Seja bem-vindo ao Direto ao Ponto, Dr. Márcio Freitas. Sorria, veste tua alegria que o melhor virá. Então acredita, vai dar tudo certo. Não tenha medo de ser feliz. Bom dia, positividade para começar seu dia. Otimismo vai te fazer muito bem. Então acredita, vai dar tudo certo. Não tenha medo de ser feliz. Esse produto está sendo contrabandeado do Paraguai, entrando através inclusive dos Correios aqui no Brasil. Agora sim, bom dia, doutor Márcio Freitas. Bom dia, Cris, bom dia, Miro, bom dia, Fernando, bom dia, Dilson. Só para corrigir, eu não sou cirurgião plástico, eu sou médico e dentista, com formação em otorrinolaringologia e cirurgia bucomaxilofacial e com pós-formação em cirurgia plástica da face, tá? Estou falando isso porque às vezes um cirurgião plástico aí pode estar ouvindo e depois vai querer me bater. Então, o senhor é dentista, Cris, com formação, especialização em cirurgia plástica da face, é isso? Exatamente. Mas a minha formação é em otorrinolaringologia, porque a cirurgia plástica da face é uma área também da otorrinolaringologia, né? E aí foi o caminho que eu segui. Então, falando um pouco desse Israderme, realmente, assim como esse tal desse Israderme, que é uma toxina botulínica pirata, né, sem Anvisa, sem marca, sem saber onde é que é fabricada. Existem vários produtos que são utilizados aí afora, principalmente por clínicas que fazem preços muito baratos. Então, assim, a grande dica a ser dada para as pessoas é: desconfiem de coisas muito baratas. Porque a matemática, ela não, 1 mais 1 sempre é 2, né? 1 mais 1 nunca é 4, 1 mais 1 nunca é 1. Então, se a pessoa compra um produto e tem seu preço, e você consegue vender pela metade do preço, alguma coisa está errada. Então, o preço do produto em si já é um preço alto. Então, se você vai numa clínica que o preço é um preço mais barato, você já começa a desconfiar. E os riscos, doutor Márcio, de utilizar essa toxina botulínica pirata? Quais são os riscos? Olha só, eu vi algumas imagens em postagens de WhatsApp de uma testa de uma pessoa com necrose em locais, provavelmente em pontos de aplicação. O principal risco é isso, é isquemia, necrose, é infecção, inflamação, efeitos adversos dos mais diversos, e não fazer efeito. Por exemplo, se você vai na clínica e vai fazer um botox, uma toxina botulínica, porque o botox é a principal marca de toxina botulínica, é a mais conhecida, na verdade, foi a primeira. O nome é toxina botulínica, o nome do produto. Então, se você vai na clínica e é muito barato, ou é um produto pirata, ou é um produto que está misturado, diluído demais. É como se você pegasse um frasco de shampoo e misturasse com um frasco de água. Então vai ficar um shampoo mais barato, né? Mas não vai fazer o mesmo efeito no seu cabelo. Então é mais ou menos essa comparação. Então os riscos são esses. Tem outra história, outro caso de uma paciente há cerca de 6 meses atrás, também foi no Fantástico, e vários pacientes foram fazer a harmonização facial, e uma dentista do Sul, ela estava usando o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, no rosto das pessoas, dizendo que era ácido hialurônico. Né? E aí houve várias deformidades, pessoas com os lábios deformados, olhos deformados. Então a principal dica que eu dou assim, para as pessoas é:
procure saber o que está sendo utilizado em você. Né? Você tem que saber o que está sendo utilizado em você. Eu recebo muitos pacientes que falam assim, doutor, eu fiz preenchimento há 6 meses. Aí eu pergunto, sim, mas usaram o que em você? Não sei. Como é que você não sabe o que está sendo utilizado em você? Tem que saber, né? Tem que saber, você tem que levar para casa, inclusive a etiqueta do lote de fabricação daquele produto, né? Da validade, tudo isso as marcas sérias colocam dentro das embalagens, né? Eu acho que o mais importante também é você saber o profissional, né? Você ter referência daquele profissional, porque a referência vai te levar a um procedimento satisfatório. Vamos falar um pouco sobre desarmonização, já que a gente está falando de botox pirata. Muita gente tem exagerado, né? O que é a harmonização e o que é a desarmonização facial? Vamos lá. A gente tem uma ciência, né? Praticamente uma ciência chamada cefalometria. Né? Essa ciência de proporções da face, proporções corporais, ela é estudada desde os tempos de Leonardo da Vinci. Ele elaborou várias medidas corporais de proporções. É baseado nisso que a gente faz a tentativa de harmonizar corpo e face, né? E isso é baseado em medidas não matematicamente exatas. Então, por exemplo, eu tenho uma medida em que eu tenho uma linha em que aproximadamente próximo a essa linha eu devo colocar o meu queixo. Mas eu tenho que colocar exatamente lá? Não. Eu tenho que colocar aproximadamente lá. E eu tenho que fazer isso em todo mundo? Também não. Então eu tenho que avaliar a altura da pessoa, o sexo, né? A largura dos ossos faciais. Tudo isso tem que ser analisado. A largura dos olhos, a largura da boca. Então, o que acontece com desarmonizações faciais? Algumas pessoas, alguns colegas, dentistas, talvez alguns médicos, tentam fazer uma face padrão. Todo mundo tem que estar com o queixo naquele lugar, todo mundo tem que estar com o ângulo da mandíbula naquele lugar. E aí você tem aquelas caras do famoso Ken humano, né? Aquela cara do Ken humano, que é uma bizarrice, né? Isso é desarmonização facial. São pessoas que ficam com caras totalmente artificiais por conta de padronizações que não devem existir. Cresceu muito durante a pandemia. A gente estava pesquisando aqui, mais de 500% da procura do Google por esse assunto, a harmonização facial. O senhor sente isso no seu consultório? Aumentou a procura por pessoas procurando fazer esse procedimento? E uma outra coisa que eu quero falar, as pessoas que fazem esse procedimento acabam se viciando e querendo um pouco mais de boca, um pouco mais de queixo, e isso acaba causando, se o profissional não for firme, dizer, não, já chegou o seu limite, já tá bom, não dá para colocar mais. Ou essas pessoas que fazem a harmonização acabam exagerando mesmo por conta própria, e não do profissional, porque ele quer mais boca, ele quer mais queixo, ele quer mais mandíbula definida, enfim. Vamos lá. Vamos começar pelo aumento da procura. Não só aumento de procura de harmonização facial, mas de procura pela melhora da estética facial. Isso começou desde antes da pandemia, desde o início da era selfie, né? Não sei se todo mundo lembra que a gente se olhava, via o nosso rosto praticamente 2 vezes ao dia, né? Você lembra disso, Cris? No meu tempo, eu me olhava 2 vezes ao dia. De manhã, quando eu ia acordar, ia escovar os dentes, né? E verdade. noite, quando ia dormir, ia escovar os dentes de novo, a gente dava aquela velha olhada na nossa cara. E fora isso, a gente não olhava para nossa cara, né? Não tinha sistemas digitais, smartphone não existia. Então a gente não ficava tirando selfie o tempo todo. Aí veio a era selfie. A era selfie chegou e as pessoas passaram a se preocupar mais com a estética facial. Aumentou a procura pela melhora da estética facial. Aí veio a era Instagram, né? Que as pessoas passaram a vivenciar mais a vida dos outros. Passou a vivenciar mais a vida de cada pessoa. Quem é viciado no Instagram está acompanhando a vida de todo mundo, né? Então passou a se preocupar mais com a estética facial, ainda mais. E aí veio a era Covid. E aí as pessoas passaram a trabalhar em home office e se olhar ainda mais. Então, além de se olhar por prazer, pela questão do Instagram, passou a se olhar por conta do trabalho, né? O tempo todo em salas de home office, em cursos online, mostrando a cara.
Na minha opinião, e eu acho que cientificamente isso pode ser facilmente comprovado, essa procura aumentou por isso. Que mais, Cris? Qual é, assim, o perfil dessas pessoas? São mais homens, mulheres? Qual a faixa etária? Começa já desde a adolescência dessa procura? Pra gente... Sim, com a era do Instagram, a adolescência. Começou a aumentar essa procura com a adolescência. Mas mais mulheres ainda, mas o número de homens procurando aumentou muito também. O número de idosos vem aumentando também, mas é mais mulheres jovens e ampliando para o público masculino e adolescentes. Os adolescentes buscam fazer o que na face? Adolescentes buscam nariz, principalmente. Porque adolescente é jovem, é novo, então a cara não está envelhecida, né? Então o adolescente quer formas. As formas no nosso rosto estão praticamente no nariz, no queixo, né? E na bochecha. Então, o que mais o adolescente procura é nariz. Número 1, 99% é nariz. Ok, conversamos aqui com o Dr. Márcio Freitas, especialista em harmonização facial, em rinoplastia. Doutor Márcio, se eu esqueci de te fazer uma pergunta, fique à vontade, os microfones aqui da Rádio Princesa FM estão abertos. Tudo bem, estou à disposição de vocês também o tempo todo, gosto muito de comunicação, gosto muito de participar desse tipo de programa, desse tipo de conversa. E desculpa se eu não respondi todas as perguntas, mas estarei sempre à disposição. Respondeu sim. Nós estamos aqui ao vivo na Princesa FM, foi mais um Direto ao Ponto com Cristiane Melo. Hoje falamos de um assunto super importante, essa denúncia que foi feita da entrada de botox pirata no país. E vamos ficar alertas, porque o uso dessa substância pode trazer prejuízos à nossa saúde. Um grande abraço ao nosso amigo Fernando Moreira, que está aqui no estúdio, ao Dilson Barbosa, Bárbara, sempre amiga, sempre parceira, e aos demais colegas. Miro, você é show, e o colega que está aqui. Mauro Bonato. Mauro, grande abraço, Mauro. Esse foi mais um Direto ao Ponto com Cristiane Melo, até sexta-feira. Você ouve